É com muita alegria que nós começamos mais um programa Torá em Debate, diretamente aqui dos estúdios do Ministério Ensinando de Sião, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O programa Torá em Debate de hoje tratará de um assunto muito importante e relevante para a época que estamos vivendo, que é a festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação. A você que nos assiste ao vivo ou você que está nos assistindo através do portal da TV Sião no YouTube, www.youtube.com/TV Sião Brasil. Você pode nos assistir ao vivo todas as segundas às 20 horas, horário de Brasília, ou você pode assistir os programas que estão gravados e disponíveis neste portal TV Sião Brasil, que é o nosso canal do YouTube. Como nós sabemos, no mundo judaico, na terça-feira, amanhã, dia 20 de dezembro, tem início uma das festas judaicas mais bonitas de todo o calendário judaico, que é a festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação. Então, esse programa Torá em Debate tratará deste assunto com você, uma vez que amanhã todo o mundo judaico para celebrar, então, durante 8 dias, esta festa chamada Festa das Luzes, ou Festa de Hanukkah. E este programa Torá em Debate você pode participar conosco através do nosso e-mail tv@ensinandodesião.org.br, ou você que é aluno do nosso seminário bíblico CATES, pode enviar as suas perguntas e os seus comentários diretamente da página do CATES, da área restrita aos alunos. Está conosco aqui o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, presidente e fundador do Ensinando de Sião. Boa noite, Rabino Marcelo. Boa noite, Rocha Bateus. Shalom a todos. Muito bem, então, mas sem perdermos tempo, vamos aqui começar a falar desta que é uma das festas mais bonitas no judaísmo. Eu preparei para você aqui alguns vídeos onde nós passaremos um pouco da história dessa festa, porque não há como falar de Hanukkah sem lembrarmos a história. Aliás, todas as festas judaicas têm como principal objetivo manter a memória do povo judeu viva, manter a memória desse relacionamento de Deus com o povo de Israel, tornar essa memória viva, que ela nunca possa ser esquecida. Então as festas tratam de eventos ocorridos entre Deus e o povo judeu, e Hanukkah não poderia ser diferente. A festa de Hanukkah, ela é celebrada no dia 25 de Kislev, 25 do mês de Kislev no calendário judaico, que geralmente equivale final de novembro ou no decorrer de dezembro. Lembrando que o calendário hebraico é lunar e ele difere de ano em ano para o calendário gregoriano. Então, este ano, 2011, a festa de Hanukkah vai do dia 20 ao dia 28 de dezembro. E a festa de Hanukkah tem início lá no século II. Então nós vamos acompanhar aqui alguns slides, né? E logo depois desse período histórico, nós estaremos comentando, eu e o Rabino Marcelo, sobre a relevância dessa festa para você que é discípulo de Yeshua, você que é seguidor do Deus de Israel, né? Você que não é judeu, mas é um discípulo de Yeshua, será que você deveria celebrar essa festa? O que essa festa tem a ver com você? Será que Yeshua, Jesus, aquele que te enxertou na oliveira que é Israel, celebrou essa festa? Será que os apóstolos, com os primeiros crentes, os primeiros discípulos, celebravam a festa das luzes? Nós vamos ver daqui a pouco com o Rabino Marcelo. Bem, então acompanhe comigo esse primeiro slide, onde nós mostramos ali, Rabino Marcelo, a influência, o domínio do Império Seleucida. Então, o Império Seleucida deriva do seu fundador, o Seleuco, que foi um dos generais de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, no século III, ele divide o seu império ali entre os seus generais, ele não tinha herdeiros, não é? Então, esse Seleuco, ele fica com toda essa região ali em amarelo, que corresponde desde ali da Grécia, Oriente Médio, se estendendo até a Índia. E do lado ali nós temos em azul, próximo ali do norte da África, que é o Império Ptolomita, de um dos generais, o Ptolomeu, né? Então essa era a situação do mundo na época, logo depois da morte de Alexandre o Grande, em relação aos domínios que existiam ali. É claro que tanto o Seleucida como o Ptolomita eram impérios helenísticos, sírio-gregos. Então nós temos esta situação aí, e é neste contexto de domínio helenístico que surge a história de Hanukkah. Lembrando que Hanukkah significa dedicação, nós vamos entender por quê daqui a alguns minutos. Então o que diz a história? Diz que no ano por 175 a.C., Antíoco IV
que é o general que realmente domina essa região da Judéia, ele não só domina, mas ele passa a impor os costumes helenísticos e gregos sobre o povo judeu. É importante lembrar, você que está nos assistindo, que o Império Grego nunca teve muita dificuldade de dominar regiões. E eles jamais impunham a religião, a cultura helenística. Por quê? Porque era o império mais desenvolvido na época, e as nações viam até com bons olhos um domínio grego, porque eles tinham acesso à filosofia, eles tinham acesso a várias, a vanguarda da época, né? Em filosofia, em política, né? As leis gregas, então a cultura grega. Então as nações não tinham muita resistência em relação ao domínio grego. Mas coisa diferente, porque Israel sempre creu num único Deus. Israel não era como as outras nações, né? As outras nações já eram politeístas. Quando os gregos chegaram com mais 15, 20 deuses, não era problema anexar esses deuses à cultura local. Mas Israel só tinha um Deus. Israel tinha um conjunto de leis específicos. E isso os gregos tiveram dificuldade, então, de impor sobre os judeus, apesar de um grande número de judeus, até líderes religiosos, adotarem uma cultura helenística. E foi por isso que eles convidam Antíoco IV, né, para poder dominar sobre a região, sobre Tobias. Tobias é aquele que convida, então, Antíoco IV para dominar ali aquela região, e foi catastrófico porque ele não aceitou a resistência judaica e ele acabou impondo, banindo as tradições judaicas e impondo os costumes gregos. Vale a pena lembrar que ele proíbe a circuncisão, proíbe a guarda do Shabat, transforma o templo de Salomão em um templo de adoração a Zeus e, num evento muito triste, ele obriga a oferta de um porco no altar lá em Jerusalém. Bem, em 167, então, a.C., Antíoco começa com essas leis anti-judaicas sobre Israel e num momento onde um sacerdote, uma família de sacerdotes, foi obrigada a oferecer um porco no altar, esse sacerdote chamado Matitiahu, ou Mateus Hamacabi, o martelo, ele se revolta contra aquele oficial sírio, ele mata aquele oficial e dá início, então, em 167 a.C., a uma revolta judaica de uma família de sacerdotes que não eram soldados nem nada parecido. Eles se dispõem a defender o templo e combater o maior exército do mundo na época. A figura de Mateus Macabi, Matitiahu Macabi, foi muito importante. Ele e o seu filho Yehudá, o terceiro filho, assume então a liderança militar dos Macabeus. Eles conseguem vários adeptos de outros judeus nas regiões da Judéia e eles atacavam, era uma espécie de milícia, né? Eles viviam em cavernas ao redor de Jerusalém e atacavam à noite. Depois eles ganharam poder militar, apesar de não serem soldados, não serem nenhum tipo de exército formado e preparado para isso, e eles então desafiam o exército de Antíoco e, pela graça de Deus, eles conseguem expulsar os gregos de Jerusalém. Né? No ano 167, eles conseguem... eles dão início então a essa revolta e 2 anos depois, apenas 2 anos depois, em 165, ele já tem o exército sírio-grego fora de Jerusalém e eles dão início então a uma restauração da religião judaica com uma restauração do templo. Então nessa próxima foto aí nós temos uma pintura muito bonita, né, do Judas, do Matitiahu Macabeu, né, e a sua família. O Matitiahu ali está matando o oficial sírio que estava oferecendo um porco no altar em Jerusalém. Ele não aceita aquela desavença, aquela desonra, e ele então dá início à revolta. E em 165, só 2 anos apenas depois da sua revolta, ele consegue dominar, expulsar o maior império do mundo na época de Jerusalém. Bom, eu posso só ler um textozinho aqui. Nesse exato momento, eu estou aqui na minha mão, Mateus, a Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém, nos livros de 1º e 2º Macabeus, retrata aqui esta batalha. E havia um general, Mateus, o general Nicanor, que era o general sírio, grego, e ele sabia que os judeus guardavam o sábado, ele já havia proibido o sábado. E aí no capítulo 15 do 2º livro de Macabeus, Nicanor diz o seguinte:
quando ele soube que Yehudá já vinha marchando contra o exército dele, e aqui diz que ele tinha seus elefantes, tropas ali, junto com os elefantes ali, para trucidar os judeus, e ele diz o seguinte, que ele mandou perguntar a Yehudá se o Deus dele havia dado o sábado. E aí Yehudá respondeu sim, há um Senhor no céu que nos mandou guardar o sábado. E aí o Nicanor replicou, então diga a Yehudá que também eu sou poderoso na terra e mando que se tomem as armas e que se cumpram as ordens do rei. Todavia não pôde executar o mau desígnio. Ou seja, ele provocou, blasfemou contra Deus. Se Deus seu está no céu, eu estou na terra. Né? E aí, nesse exato momento, não tinha mais condição de Yehudá voltar com a sua tropa. E aí, no segundo livro de Macabeus, no capítulo 15, Yehudá faz uma oração. E eu queria ler essa oração dele. Lembrando, né, que essa Bíblia é de Jerusalém, porque a festa de Hanukkah ela não tem menção no cano judaico, mas aparece relatada no livro de 2 Macabeus. Que é um livro considerado apócrifo, não é? Ou seja, não inspirado pelo Espírito Santo, mas como livro histórico é o melhor que nós temos. Ele é válido. É válido, o judaísmo aceita o livro de Macabeus. E aí Judá faz a seguinte oração. Quando viu ali o exército do Nicanor, né? Marchando contra eles indo em direção ao templo, ele diz, tu, ó Senhor, que mandaste o teu anjo no tempo de Ezequias, rei de Judá, e mataste 185.000 homens do exército Senaqueribe. Manda também agora diante de nós, ó Senhor dos céus, o teu bom anjo a difundir o temor e o pavor, que sejam feridos pela grandeza do teu braço aqueles que, blasfemando, porque o Nicanor falou, eu sou Deus aqui na terra, quem é o seu Deus lá no céu para competir comigo, né? E aí Judá ora, né? Que o teu braço, estenda o teu braço contra eles, aqueles que blasfemando avançam contra o teu santo povo. Tais foram as suas palavras. E aí, aqui está dizendo que, pelejando com a mão, no versículo 26, pelejando com a mão e orando ao Senhor, cada soldado, no fundo do seu coração, mataram não menos de 35.000 homens do exército de Nicanor, e eles foram tão cheios de alegria pelo manifesto do auxílio de Deus. Foi aí, então, que Yehudá, aquela foto que você mostrou, aquela pintura, aquela fotografia, ele chega lá, ele entra exatamente naquele momento e mata aquele impostor que estava lá oferecendo sacrifício de porcos. E é o grito de guerra dele, né? Por isso que nós temos uma das explicações da palavra Macabeu, que não era o nome dele, mas Macabeu, né, para quem está nos assistindo, na verdade significa martelo, né, devido à força de Matitiahu e o seu filho Judá, mas também pode ser um acróstico da frase Mi Kamor Baelim Adonai. Quem entre os poderosos ou entre os deuses és como tu, Senhor. Então eles, com esse grito de guerra, eles vão contra o maior exército da época do mundo e conseguem de maneira sobrenatural, inclusive esse é um dos milagres de Hanukkah que a gente celebra, um exército de sacerdotes, sem treino, sem treinamento, sem nada, com o auxílio de Deus, destroem, expulsam de Jerusalém, da Judéia, o maior exército do mundo. E aí, né, pai, tem-se no ano 162, a grande festa da rededicação do templo. O templo foi profanado, eles limparam o templo, reconstruíram o altar, e aí marcaram para o dia 25 de Kislev, do ano 162 a.C., marcaram uma grande festa. E o que aconteceu nessa festa? Veja aí essa próxima foto. A menorá, que possuía um fogo ali, chamada de Ner Tamid, esse fogo deveria ser utilizado um óleo especial para que essa chama da menorá, que essa é a menorá que estava no interior do templo, para que ela pudesse brilhar. Esse óleo especial era um óleo que era preparado pelos sacerdotes. Eles acharam nas ruínas do templo apenas material para que a menorá brilhasse um dia. E demoraria 8 dias para que se fizesse mais óleo
para que o fogo se mantivesse constante. A lei, a Torá, determina que esse fogo, uma vez aceso, não pode ser apagado. Então, pela fé, eles iniciaram a festa no dia 25 de Kislev de 162 a.C., acenderam a menorá pela fé e começaram a fazer o outro óleo. Qual foi o segundo milagre? Que esta menorá brilhou durante 8 dias até o óleo ficar pronto e eles então substituírem e a chama não se apagar. Então, dessa forma, é o segundo milagre de Hanukkah. O primeiro foi a derrota do exército sírio-grego pelos macabeus e o segundo foi a menorá que brilhou durante 8 dias, durante toda a festa da rededicação, que foi uma festa que durou também 8 dias, a imagem de tabernáculos. Muito bem. Então, hoje, né, como é que é celebrado hoje? Amanhã eu estarei com meu pai lá, com as nossas famílias, num grande jantar, e existem alguns símbolos de Hanukkah que nós utilizamos nos dias de hoje, a comunidade judaica mundial utiliza-se. Vou mostrar para vocês alguns deles. O primeiro, veja aí, é a Hanukkah. A Hanukkah é uma menorá, um castiçal, porém ela tem 9 braços. Por quê? Para simbolizar os 8 dias que a menorá brilhou de forma milagrosa. Então, por que nós temos 9? Porque a vela mais alta, a haste ali mais alta, é chamada shamash. É dela que nós usamos o fogo para acender as outras 8 velas. Então, a Hanukkah, isso é chamado de Hanukkah, não é menorá, chama Cada Hanukkah. dia se acendendo uma, né? E como é que a gente celebra? Na primeira noite, acendemos o shamash, que é a mais proeminente ali, é a castiçal mais alto, e a da extrema direita. Então, cada noite acendemos um castiçal. Então, na primeira noite é a do meio e a da extrema. Então, durante as 8 noites, no final da 8ª noite, você vai ter a sua Hanukkah brilhando e você vai se lembrar dos milagres lá de Hanukkah. Olha ali, é interessante que eu coloquei uma foto ali de uma família na janela, porque é costume a gente colocar essa Hanukkah na janela, para que todas as pessoas possam passar e ver ali a celebração. Nós celebramos em Hanukkah o orgulho de sermos judeus, o orgulho de termos uma história onde Deus nos livra pela sua misericórdia, apesar da nossa falta de capacidade, Ele é o Deus que luta, que peleja por nós. E uma coisa que é muito típica de Hanukkah são as comidas, né? Então, e os brinquedos também. Então, ali em cima, no lado superior direito, tem um prato que é muito comum em Hanukkah, chamado de latke. Latke é o nome Yiddish, não é hebraico, mas latke significa uma espécie de uma panqueca de batata, que é frito e é muito gostoso. Ele é feito também com queijo, com batata. Embaixo o sufganiah, que é o sonho, seria traduzido em português o sonho, ou em inglês o donut, né, o donut. Nós temos ali embaixo, do lado esquerdo, as moedinhas de chocolate, que também é um prato que a gente dá para as crianças todas as noites de Hanukkah. A gente faz uma coisa especial. E talvez um dos maiores símbolos de Hanukkah que surgiu na Idade Média, que é o dreidel. O dreidel é esse peão que você está vendo aí, e ele tem nas suas faces as iniciais da frase Nes Gadol Haya Sham. Então ela tem Nun, Gimel, Rei e Shin, que traduzindo, um grande milagre ocorreu lá. Então, esses são os principais símbolos de Hanukkah. Os judeus começam a celebração com um jantar, né, no primeiro dia, acende-se o shamash e a primeira vela da direita, e em cada noite nós nos reunimos, cantamos com nossos filhos canções típicas de Hanukkah, nos alegramos, comemos doces, é costume também a troca de presentes nessa época. Enfim, é uma época muito festiva e muito alegre no calendário judaico. Pois bem, agora nós vamos passar para uma segunda parte, que é tão importante quanto a primeira, que é entendermos a relevância dessa festa para você que está me assistindo aí, que talvez não tem essa cultura, não é judeu, mas será que essa festa foi celebrada por Yeshua, por Jesus? Será que os apóstolos a celebravam? Será que você, como cristão, como discípulo, deveria celebrar essa festa ou não? Não, menino Marcelo, vamos passar para a segunda parte, que é essa relevância para o cristão. Como é que fica aí a posição do cristão hoje em dia frente a Hanukkah? Será que Jesus celebrou essa festa? Bom, primeiramente nós podemos dizer, Mateus, que o livro de Macabeus, embora seja um livro considerado apócrifo, ele mostra no finalzinho do capítulo do 2º livro que ele dá um decreto que celebrassem, todo o povo judeu celebrasse essa festa dali em diante.
E isso foi realmente levado a sério. Os judeus, a partir daquele ano, 162 a.C., começaram a celebrar. E tem uma passagem interessante em João 10, capítulo 10, verso 22, que mostra, diz assim, que era inverno e que Yeshua passeava no templo, ali nos pórticos de Salomão. Então, é a única menção no Novo Testamento, ou melhor, na Bíblia, considerada não apócrifa, que é a que nós usamos, evidentemente, e o cano judaico, que é o mesmo cano adotado pelos cristãos evangélicos, não é? Que os católicos seguem a Bíblia de Jerusalém, que contém esses livros. Bom, e lá mostra Yeshua passeando naquele dia, era dia de dedicação, e Yeshua passeava no templo. O João chama de festa das luzes. Festa da dedicação, não é? Que é a festa de Hanukkah. E aí eu me pergunto a mim mesmo, eu tenho absoluta certeza que Yeshua estava a celebrar aquela festa. Primeiro, por que ele foi passear no templo? O templo se celebrava a dedicação, não é? A reconsagração do templo, não é? Então, ele como obediente ao Pai, ele que sempre falava, o Pai é maior do que eu faço a vontade do meu Pai, não é? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, embora não era uma lei bíblica da Torá, foi uma tradição. Não é uma festa da Torá, mas é uma festa como Purim, né? É uma festa como Purim. Então Yeshua estava ali, e com certeza ele não estava ali passeando sem ter o que fazer, ele estava ali participando daquela dedicação do templo, e eu vejo então, segundo a minha opinião, não é? Que Yeshua, sim, estava ali a celebrar essa festa. Bom, agora você me perguntou, e o que tem essa festa a ver com os cristãos? Olha, eu posso basear o seguinte, tem 2 versos que você gosta muito de citar, nós gostamos de citar. Primeiro é o Romanos 11, né, que os gentios em Cristo são enxertados, que é na oliveira que é Israel, e podem participar da mesma ceia, ou seja, das mesmas bênçãos, não é? Depois, lá em Timóteo, Tessalonicenses, Paulo diz, no capítulo 2, que nós devemos guardar as boas tradições, que é uma tradição escrita e que é uma tradição oral. Exatamente. Então, quando Paulo escreveu isso, não havia Novo Testamento. Então, eu deduzo que a festa da dedicação é uma boa tradição. Tanto assim que Yeshua celebrou, na verdade. E terceiro, é aquela citação que nós gostamos muito de falar, que é Efésios capítulo 2, que fala que em Cristo o muro de separação foi quebrado e que os gentios agora, crentes na pessoa de Yeshua, eles agora se aproximados da comunidade de Israel, se interagindo com ela. Se tornam co-herdeiros. Se tornam, aí você já cai... Co-participantes, né? E aí você vai fazendo essa midrasha, você vai chegar em Gálatas capítulo 3, não é, que diz que os gentios em Cristo se tornam co-herdeiros dessas promessas, dessas tradições, dessas bênçãos, não é? Então eu vejo o motivo bíblico, sim, do gentio crente no Senhor Yeshua, que foi enxertado em Israel, ter essas boas tradições. Agora, o que o gentio, o que o evangélico, o crente ganharia com isso? Eu creio que ele ganha muito, porque sabemos nós que Paulo escreve em 1 Coríntios 6, a partir do verso 19, que nós crentes somos o templo do Espírito Santo. Então essa é uma dedução muito do Marcelo, viu? Muito do Marcelo. Eu não quero passar isso como uma nova doutrina, de maneira nenhuma, né? Halila, me livre dessa maldição de fazer doutrina. Mas eu interpreto o seguinte, nesse dia, nós temos a nossa casa de oração, uma casa física, e nós reconsagramos ali. Aquele templo que nós reunimos, ali nós choramos, ali nós pregamos, ali nós recebemos o Espírito Santo, a manifestação dos dons. Então a casa de Deus precisa ser reconsagrada, é uma tradição bíblica, e eu te falo, que mal haveria eu reconsagrar uma casa física de tijolos, que seria a nossa casa de oração, a nossa sinagoga? Eu não vejo problema nenhum. Aproveitando uma época que já é propícia para isso. Uma época propícia para isso, dedicação do templo, né? Claro que não estou falando que sinagoga virou templo, né? Mas na ausência do templo, o princípio bíblico permanece. Agora, eu vou mais ainda. Se Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo, haveria sentido reconciliar o templo feito de tijolo e de pedra, esquecendo que nós somos os detentores, o tabernáculo, o santuário do Espírito Santo de Deus?
Então o que nós fazemos? Nessa festa a gente dedica sim o nosso templo a Deus, mas as nossas vidas. Então nesse dia, por exemplo, agora nós vamos celebrar do sábado com a nossa sinagoga, amanhã seria nos lares, e no dia 24, não é? À noite, nós vamos celebrar isso, e eu faço questão, nós chamamos todos os presbíteros da casa, não é? E nós ungimos todos os membros nossos que ali estiverem presentes com óleo. E ali eu me lembro daquilo que foi falado lá em Tiago, né? Que chamai os presbíteros da casa e vamos ungir os enfermos. E depois também, não só eu profetizo que é um dia de milagre, como já é a tradição, por que não o milagre da cura, perdoando os nossos pecados? Haveria sentido arrependimento, um dia de dedicação sem arrependimento? Para mim não. Dedicar é reconsagrar. Reconsagrar é separar, é santificar. E santificar novamente. Vem o arrependimento. Então eu creio, Mateus, que nós como crentes podemos sim, porque assim como fez Neemias e Esdras, quando eles tomaram o altar do Senhor, eles se arrependeram, depois eles se santificaram, separaram aquelas coisas para Deus, pedras mesmo, muros, altares, utensílios do templo, depois eles edificaram e depois eles passaram a usufruir daquela bênção. Santificaram o povo, prepararam o povo, leram a Torá para o povo. Restauraram então, genealogias também. Restauraram a genealogia e nós estamos fazendo isso tudo. Nós que somos descendentes de judeus, via Portugal, via Inquisição, temos orgulho disso, né? Que Deus está chamando os seus filhos de volta. Então nós, no próximo sábado, nós vamos do isso. Nós vamos reconsagrar a nossa casa de oração, mas sobretudo a nossa vida como templo do Espírito Santo. Então nós vamos receber ali a unção do óleo, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos santificando, não é? Nos edificando ali o nosso espírito, o nosso conhecimento e para quê? Para ganharmos o benefício disso. Qual é o benefício? A maturidade espiritual. Crescimento, maturidade. E fazemos por fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Né? Tem muito... Então, gente, que vocês viram aqui a preciosidade que é essa festa. Ela fala de milagres. Uma coisa que nós precisamos em nossos dias, ver o poder de Deus a cada dia. Ela fala de luz, é uma festa que fala de luz, e nós sabemos que Yeshua, ele é a nossa luz, e ele faz com que em nós brilhe a luz de Deus. E essa luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, deve ser colocada em local bem alto para que as pessoas vejam. Essa festa de Hanukkah, pessoal, fala também de confirmação de identidade. O povo tinha tentado roubar deles ali, no século II a.C., a identidade. Queria se transformar o judeu num povo qualquer, num povo grego de costumes e tradições alheios à Bíblia. Então, o judeu lutou contra um poder muito maior do que o seu e afirmou a sua identidade bíblica. Eu falo a mesma coisa hoje para a igreja, como o Rabino Marcelo disse, é uma festa que nós, como igreja, não falo apenas como judeu, falo como igreja. Nós, como parte da igreja, temos que usar esta festa da dedicação para confirmarmos a nossa identidade como servos de Deus. E principalmente, Mateus, essa festa, a palavra macabeu, macabe, martelo, é o sinônimo de resistência. Hoje nós estamos sendo perseguidos. A igreja do Senhor, não é nós, os messiânicos, não. A igreja em geral está sendo perseguida. E eu vou lhe falar uma coisa que eu notei nos últimos anos. A gente tem pregado no Brasil, fora do país, tivemos na Finlândia, na França, Portugal, tivemos nos Estados Unidos agora recentemente. E eu tenho visto uma coisa, Mateus, muito interessante. Eu tenho feito uma pergunta antes de minhas palestras. Quem aqui veio de lar crentes? E quem aqui foi convertido há pouco tempo atrás? Olha, incrível que pareça, a maioria, segundo, pelo menos coincidência ou não, me referindo ao público que nos assistiu, mais da metade, veja bem, mais da metade, levantaram a mão dizendo que vieram de famílias crentes. O que eu estou percebendo com isso? Eu estou percebendo que essas tradições de família estão falando mais alto que as próprias conversões. Então, eu não quero dizer que nós vamos agora parar e vamos só criar os nossos filhos dentro da palavra, não. É claro que eu posso evangelizar, posso pregar. Mas isso me diz uma coisa muito importante. A tradição de família ainda é muito forte. Não é? Então nós devemos educar os nossos filhos. Então essa festa fala... E o que é a luz? É a face de Deus em nós. O óleo fala do Espírito Santo. Eu reconsagro a minha vida. Aí você pode perguntar para mim, mas precisa de um dia para me dedicar a Deus?
eu não posso dedicar os 365 dias por ano? Claro que pode, mas há uma festa específica para isso, não é? É como a Páscoa, há um dia para se comer pães ázimos, há um dia para celebrar Pentecostes. Pentecostes todo dia é Pentecostes, mas há um dia específico. Criado por Deus, né? No 50º dia, Deus ordena a celebração de Pentecostes. Então, assim também, essa festa de Hanukkah, ela é uma festa que nós aproveitamos. O milagre, a unção, a luz, o nosso brilho. Olha, e brilhar onde? Nas trevas. Então, urge que a igreja brilhe. E está faltando testemunho, né? Hoje a igreja está apelando demasiadamente para milagres, para cura, como fosse um chavão do reino dos céus. Mas o maior chavão não é ser curado, não. O maior é largar as trevas e viver na luz. Então esta festa fala dessa luz e fala dessa garra, não é? Hoje nós temos o espírito de Antíoco, o espírito de Nicanor é o mesmo. Qual é o espírito? Profanação. Quantos nos combatem, nos criticam por guardarmos as regras alimentares, não como um mandamento, uma ordenança imposta que tem que comer ou não comer, não, nós fazemos isso por fé, porque cremos que Deus deu um cardápio ao seu povo, né, de comidas melhores, e fazemos por fé para exercitar a nossa fé. Da mesma maneira que eu como 3, 4 vezes ao dia e eu sei separar o alimento puro do impuro, eu sei também no meu espírito discernir o que vem das trevas e o que vem da luz. Isso é treinamento, isso é analogia, não é? Estou preocupado só com a saúde física, não. Então, você vê que o espírito de Antíoco, ele foi em cima do Shabat, das regras alimentares, né, que diferenciava dos outros. E foi em cima da Brit Milá, que da é o que da identidade judaica. É. Então, o que está em risco é a nossa identidade do Shabat, né? Ele foi contra o Shabat. Então, olha, e os macabeus mostraram ali, você vê que a oração de Yehuda Macabeu, ele fala, Senhor, o Senhor que teve com Ezequias, o Senhor que ganhou batalhas, eu me lembrei de Gideão, ele não citou Gideão, mas Gideão foi a mesma coisa, com 300 soldados ganharam a guerra dos amalequitas. Então, hoje, nós também temos que nos valer desse princípio, a nossa fé. O mundo é perverso, o mundo vai de mal a pior, nós não esperamos esse mundo uma solução, esse mundo está cada vez mais imperfeito e como fruto da imperfeição virá aí as crises econômicas. Por que tem crise econômica, com Deus? Por causa da imperfeição do homem, da ganância dele, da soberba dele, da má administração dele, porque o mundo é imperfeito, o mundo não está no controle, não claro, está na soberania de Deus, mas não no segundo o propósito de Deus. Então, por isso, essa fala mesmo da nossa garra. Os nossos inimigos precisam ser destruídos. E o inimigo das nossas almas são as hostes da maldade, não é? Os nossos inimigos são as potestades dos ares, não é? O inimigo é Satanás mesmo, e ele vem atacando, ele vem intimidando, as coisas do mundo se tornam agressivas, estamos vivendo um mundo violento, então mais do que nunca há um dia para nos reconsagrar, para nos dedicar, para nos abastecermos de nossa fé. E afirmarmos a nossa identidade também. Somos pouco, mas somos, não é como diz Yehuda no livro de Macabeus, não é? Com uma mão na espada e a outra no coração, pedindo ali o auxílio de Deus. Olha, todos nós precisamos estar debaixo da misericórdia e do auxílio divino a cada dia, para não sermos consumidos. Né? Eu acho interessante. É a visão dos frutos do Espírito também, porque quando você fala de luz... Fala do Espírito, o óleo fala do Espírito, né? O óleo, ninguém luz com ciúme, inveja, na pornografia, na bebedice, na comelança, as obras da carne. Então o fruto do Espírito é que vai dar luz. E eu vejo que os frutos do Espírito é como o óleo puro que era colocado ali na menorá. Não era qualquer óleo, não era, né? Qualquer óleo. Era aquele óleo da primeira prensa fria do azeite, que saía aquele óleo que não dava fumaça. Não é? Assim também a nossa vida. Nós temos que nos valer da fé, da natureza do Senhor, dedicar a nossa vida a Ele, santificar. A igreja se fala pouco de santidade hoje, fala de muita coisa, mas pouco de santidade. Nos separar, nos reconsagrar, para termos a unção e o poder de testemunharmos o reino dele. Então, pessoal, eu acho muito interessante porque essa festa de Hanukkah, ela parece muito com a festa de Purim. Vocês se lembram da história de Purim, da história da rainha Esther, onde ali os judeus tiveram que lutar para não serem exterminados, eles tiveram que lutar pelo direito de existir. Hanukkah parece um pouco, mas a diferença é sutil, mas muito importante. Em Hanukkah, no início, não houve a intenção de se destruir o judeu. A imposição grega não era militar,
ela era cultural. Então, ou seja, houve uma imposição da parte dos gregos de aniquilar e extinguir a identidade judaica, os costumes judaicos, os costumes da Torá, as festas bíblicas, a fé judaica, a crença em um único Deus, os costumes e tradições que Deus nos deu. Então, olha só que sutileza, né? Quer roubar a identidade do povo de Deus. E contra isso, os macabeus se levantaram e graças à mão de Deus Todo-Poderoso foram vitoriosos. Então, da mesma forma, eu quero dizer a você o seguinte, que a igreja poderia usar desta festa de Hanukkah para afirmar a sua identidade, para afirmar onde estão suas raízes. Né? O mundo está querendo roubar a identidade da igreja, assim como o Antíoco tentou roubar a identidade do povo judeu. Como o Rabino falou, o espírito é o mesmo. O espírito de sutileza, de tentar aniquilar identidade ou subverter identidade, é o mesmo. Basta ver a situação da igreja hoje. Como a igreja tem sido bombardeada com costumes, com tradições que não são bíblicas. Como a igreja tem sido bombardeada com esse pensamento, né? Vocês têm que se adequar à moderna. Vamos relativizar. Tudo é relativo, né? O Novo Velho Testamento. A Bíblia, tem que adaptar a Bíblia. O Velho Testamento não é mais. O Velho Testamento não é mais norma para nós, né? Nós estamos na graça, vamos ver o que pode, o que não pode. Na verdade, tudo pode, tudo me é lícito, né? Nem tudo me convém. Ou seja, está tendo a identidade prejudicada. Então eu acho que essa festa, a igreja deveria sim celebrar para reafirmar a sua identidade como separada pelo sangue de Yeshua, pelo sangue do Messias de Israel, enxertada em Israel. Veja só, pai, quando a pessoa que não é judeu, que é cristã, celebra uma festa dessa, ela está dando um testemunho público de onde veio a sua fé. A fé dela não veio de Roma, a fé veio de Abraão, Isaac e Israel. Né? Então, quer dizer, uma festa que reafirma a identidade. Por isso que a gente põe a Hanukkah na janela. É para todo mundo ver mesmo. Celebramos em Hanukkah, não podemos ter vergonha da nossa identidade. Houve uma interferência divina e da mesma forma está havendo hoje. E Hanukkah não é à toa que cai no inverno. Né? No inverno no hemisfério norte, para nós aqui é verão, mas lá é inverno. Onde celebra-se também no cristianismo uma outra grande festividade. Que inclusive o Torá em Debate tem aí no nosso canal no YouTube o programa A Verdadeira Origem do Natal. Vocês podem assistir lá, o tema hoje é Hanukkah, não é Natal. Mas pense comigo, ao invés da igreja brigar e discutir e lutar para celebrar uma tradição que nem é bíblica, nem é apostólica, entendeu? Por que ela não celebra uma festa que é bíblica? Por que ela não celebra nessa época uma festa que Jesus celebrou? Por que ela não celebra nessa festa nessa época uma festa que tem tantas razões e tantos aspectos que podem nos ensinar a vida mais próxima de Deus? Então é hora da gente rever quem nós somos como igreja, qual é a nossa identidade. A pergunta é quem nós somos, quem é a igreja? Da onde vem a sua fé? De onde nós viemos? Para quem, em direção a quem você foi aproximado? Foi aproximado da cultura romana, helenística que nós vimos? Não. Você foi aproximado da comunidade de Israel. Efésios 2 é muito claro. E ali não eram judeus crentes, não, é da comunidade de Israel como um todo. Havia judeus crentes, não crentes naquela época. Não é? E quando Paulo falou aqui, ele estava profetizando também pelo Espírito, que assim seria para frente, para os anos vindouros, né? Em Cristo, aquele que não tinha uma história, que não tinha um culto, que não tinha uma Bíblia, que não tinha um Deus, que não tinha um Messias, que não tinha o conceito de anjos, não tinha promessa, não tinha herança, não tinha as leis do Sinai. Hoje, o que me faz diferenciar não é que eu estou debaixo da graça, não. É como se diz, hoje o Sinai, as leis do Sinai, fazem que eu preserve a graça. Eu que estou preservando a graça pela lei. Então essa conexão de entender a lei com a graça, não é? Então é claro que a lei não existe para salvar, não é isso? Não é? Eu não guardo a lei para ser salvo, eu guardo a lei porque eu sou salvo. Eu guardo a lei porque eu sou salvo, porque ela é minha identidade. O mundo está fazendo, mas eu não faço. O mundo está mentindo, mas eu não minto, não é? E a Torá nos mostra aonde é o meu limite, até onde eu posso chegar, que eu não posso ultrapassar essa cerca. Essas cercas são as leis, não é? Então eu tenho que preservar a graça dentro dessa cerca que seria as leis do Sinai. E a Torá foi dada para isso, para diferenciar o homem. Exatamente. A igreja tem que ser diferenciada também. Agora a igreja hoje está relativista. A igreja hoje grava os mesmos CDs que o mundo secular grava. Os mesmos sucessos, os mesmos tipos de shows. Televisão de um canal evangélico para um canal não evangélico, hoje não faz diferença, com raríssimas exceções, não fazem diferença. Ninguém sabe que aquele canal é dominado por um pastor, por um bispo, por um chefe de igreja. É difícil. Então a nossa identidade está comprometida. Então mais dos Estados Unidos, eu me lembro aqui do Barack Obama, quando assumiu o governo,
Perguntaram para ele, o senhor é crente? Ele falou, eu sou crente em Jesus, mas então o senhor concorda com toda a Bíblia? Ele respondeu, não posso concordar. Como é que eu vou dar uma face do meu rosto para bater, o outro lado da minha face para bater? Isso não pode. A Bíblia está desatualizada, eu preciso atualizar. Relativizou aí, né? Então ele está relativizando. E essa festa vem para trazer identidades, para colocar no seu lugar as devidas coisas. Eu acho que, não só acho, eu recomendo que todos os cristãos poderiam sim, pelo enxerto, celebrar essa festa e tomar das bênçãos, receber as bênçãos que essa festa traz, desse conceito de preparação, de garra, de luta e de vitória. E reafirmando a sua identidade como enxertado em Israel. Então, pessoal, nós não estamos falando que você que não é judeu, você está pensando, pô, mas eu vou pegar todas essas coisas, eu vou ter todos esses costumes de panqueca de batata, de sonho, de Hanukkah. Não. Se você pelo menos para durante esses 8 dias e lembra com sua família, na sua comunidade, na sua igreja, sobre esses milagres, sobre essa dádiva que Deus deu a Israel lá no século II a.C. e faz aí aplicações para a sua vida hoje, se você honra essa data junto com Israel, não da mesma forma, mas honre junto com Israel, você já vai estar se diferenciando. Você já vai estar ali afirmando a sua identidade. Então a época é propícia para isso. Fazemos voto aqui para que você que nos assiste lembre dessa data, estude um pouco sobre Hanukkah. Lembrando que no nosso site, o ensinandodesião.org.br, há ali um artigo do Rabino Marcelo, escrito, explica tudo sobre Hanukkah. Esse programa aqui pode ser todo resumido nesse artigo que se encontra no nosso site. Eu acho que seria muito interessante todos os que nos assistiram lerem ele, porque ensina e fala sobre Hanukkah de uma forma que você vai compreender. Lembrando também que o Rabino Marcelo citou aqui o texto de Efésios capítulo 2, e eu reitero aqui, o apóstolo Paulo fala que em Cristo não há mais peregrino, não há mais gentios. Todos que não são judeus são feitos concidadãos e co-herdeiros. Não estou falando que se tornam judeus. Não há problema de identidade, mas há uma só raiz. A raiz está nas promessas que Deus deu a Abraão, Isaac e Israel, que também são suas, que não é judeu, mas que foi enxertado em Israel através de Cristo. E outra coisa também, nós precisamos parar com essa bobagem, parar com essas frases tolas, não é? Sempre falando, está judaizando a igreja. Tem que entender o que é judaizar, não é? Judaizar é você pegar um não judeu em Cristo, ou mesmo não em Cristo, e fazê-lo virar judeu. Tirar a identidade dele e dar para ele a identidade judaica. Isso não podemos fazer. Gálatas é muito claro quanto a isso. Então, o de celebrar uma festa não torna nada judaizante, não. Isso é um enxerto, você está participando daquela bênção, é a sua origem. É a comunidade da qual você foi aproximado. Não é? Você não foi afastado. Se Efésios 2, Paulo falasse, em Cristo, vocês foram afastados de Israel. Afastado de Israel. Aí vamos fazer como a igreja de Roma pensou. Ela se afastou, quer dizer... Vamos mudar as festas. Ela mudou tudo, porque queria se afastar. Vamos mudar o dia de adoração, vamos mudar o calendário. Então ela, na sua soberba, quis substituir Israel. Não é? E hoje a gente está aí no século XXI, já estamos um ano chegando em 2012, agora semana que vem, e a igreja ainda tendo dificuldade, Mateus, dificuldade de entender quem ela é, por que Israel. Essas perguntas que eu recebi e-mail. Rabino, por que Israel, não a França? Por que Israel, esse Estado moderno não tem nada a ver comigo? Por que eu tenho que ficar preocupado com essas coisas que estou debaixo da graça? Quer dizer, você vê que é um fruto do Evangelho afastado das suas raízes, afastado da comunidade de Israel. Não é? Com isso nós não estamos dizendo que Israel é o certo, que Israel está na pureza e na santidade de Deus. Ainda não, mas está a caminho. Hoje já somos mais de 120 congregações judaico-messiânicas em Israel. Hoje no mundo, a nossa federação, pertencemos ao MJC, a União das Congregações Judaico-Messiânicas, que congrega aí ao redor do mundo, mais de 100 congregações. Por quê? Nós estamos levando preservando a nossa identidade daquele que é judeu. Se você não é judeu, você não tem que preservar a identidade judaica, vai preservar a sua identidade. Mas essas bênçãos, você tem direito a participar. Assim como você tem direito a participar da Páscoa. E agora o mais bacana é que Yeshua está presente em todas as festas. Como eu disse, né? Você tirar, Yeshua é a nossa luz. Ele é a luz do mundo. Lá está escrito em João que ele é a luz. Então, quando eu celebro uma festa das luzes, de que eu vou lembrar? Claro. Da vela ali que está sendo acesa, de Yeshua refletindo o seu rosto sobre mim. É a bênção arônica acontecendo. E em Cristo eu posso ter o rosto dele refletido em mim e eu refletindo o rosto dele
à humanidade, àqueles que me cercam, ou que nos cercam. Muito bem, agora eu quero dar um recado muito importante para você que está nos assistindo e, na verdade, é um convite. Olha, nós teremos em fevereiro, do dia 19 ao dia 21 de fevereiro de 2012, agora, daqui 2 meses, o 6º Congresso Internacional Restaurando as Raízes da Igreja rumo ao 1º século. Esse evento vai ser histórico porque nós teremos a presença do Rabino Marcelo, eu também, Mateus como um dos preletores, e traremos pela primeira vez no Brasil o doutor David Stern, que é o tradutor do comentário do Novo Testamento, tradutor da Bíblia Judaica, já está com praticamente 80 anos, vai fazer um sacrifício para abençoar a igreja brasileira. O Rabino Joseph Shulam vem o Rabino Shulam Uberry, e vem também o Victor Esconhard, que é um judeu francês que mora em Jerusalém com o Rabino Shulam na mesma congregação, e ele estará também lançando um livro fantástico chamado Odisseia Sefaradita, e o Rabino Shulam vai estar lançando o primeiro livro dele em português, que é Plantados na Casa do Senhor, o que inclusive é o tema do nosso congresso. Então acompanhe aí na tela, basta você entrar no site congressorestauração.com, lá vai ter toda a agenda do congresso, os preletores, currículo de cada um de nós, vai ter lá opções de hospedagem, tudo que você precisa saber. O importante é você não ficar de fora. É um evento que vai abençoar a igreja. Isso aí é feito para a igreja, os judeus messiânicos se unindo para abençoar a igreja brasileira. Entre no site agora mesmo e saiba mais desse evento que mudará o rumo da história no nosso país. Se você ainda não é um aluno do CATS, faça hoje mesmo a sua matrícula. Estude com judeus messiânicos através do nosso curso por correspondência, curso à distância totalmente online em vídeo, que é o cates.com.br. Entre lá e saiba mais desse curso que já está abençoando centenas de pessoas ao redor do mundo. Quero convidar você também a entrar no nosso portal no YouTube e ter acesso a mais de 600 vídeos, estudos, documentários, tudo de graça para você ser abençoado. youtube.com/TV Sião Brasil, o nosso portal 100% gratuito. Acompanhe o Ensinando de Sião pelo site, ensinandosião.org.br, pelo Facebook, que é o Ministério Ensinando de Sião, ou pelo Twitter, também estamos lá, @Ensinando de Sião. Nosso e-mail também está disponível para que você nos envie sugestões, comentários, e a sua pergunta será um prazer respondê-lo. Muito bem, Rabino Marcelo, nossas considerações finais para encerrarmos o programa de hoje. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos, a audiência de todos, e lembrando que nós não estamos aqui judaizando a igreja, estamos trazendo bênçãos para a igreja, resgatando as suas raízes, não é verdade? Então amanhã, por exemplo, você pode celebrar com a sua família, não é? Se você não quiser acender as luzes... Faça um jantar com seus filhos. Eu não estou preocupado aqui se vai ter 9 velas ou 7. A tradição são 9. Conte para seus filhos a história de Hanukkah. Conta a história de Hanukkah, que você tem aí no nosso site, os seus filhos, não é? E tudo tem um princípio de uma simbologia bíblica que traduz ali o caráter de Deus, a perseverança, a interferência de Deus em nossas vidas, nos livrando, né, do mal, dos inimigos. Fale com os seus filhos do espírito que está cercando o mundo, não é? Então tudo isso educa. E além do mais, você tem reunião familiar, você faz um excelente jantar. Se você quiser comer os sonhos, que coma. Senão você vai comer lá no Nordeste, você pode comer as comidas do Nordeste, que são deliciosas. Ou se você está no Sul, você vai comer as comidas da sua região. Mineiros, vamos comer a nossa comidinha mineira, mas sem porco, né? Sem porco. O mineiro come muito porco. Mas olha, então nós vamos fazer isso com alegria no coração, celebrando ao Senhor. Essas festas são do Senhor e nós a Ele que celebramos. Então, nosso sincero shalom, permaneça ligado na TV Sião todos os sábados às 10 horas ao vivo ou a qualquer momento, bastando acessar o site da tvsião.com. Shalom, vrahá, paz e bênção e até a próxima. Até o próximo programa Torá em Debate. Um grande abraço e Hag Hanukkah Samer. Feliz festa de Hanukkah.